Vamos agora fazer uma técnica primitiva para fazer fogo, e é um fogo por fricção com arco. Para isso nós vamos necessitar de vários materiais. Um deles é um arco, que pode ser de madeira ou de qualquer coisa, mas o importante aqui é a broca e a tábua. Esta base é uma base de pinho que vem de uma palete não tratada. A broca, neste caso, vem de uma vassoura, também de pinho. Temos aqui um soquete que vai se servir para, quando estivermos a rodar, não haver fricção em cima. Neste caso, o mais natural que temos é aqui um rolamento, mas podemos ter uma madeira com uma concavidade, e em vez de ter o rolamento, podíamos ter uma gordura qualquer, batom docieiro, vaselina, algo que reduza a fricção, porque senão vamos estar a fazer fogo em cima e em baixo. Podemos utilizar uma concha, ter atenção que a concha, quando nós estamos a fazer força, pode-se partir e espetar-se nas mãos, portanto é preciso ter isso em atenção. Pode ser uma lata que encontrem de refrigerante, também podem utilizar, uma pedra com uma concavidade, algo do género que vos dê apoio para então criar pressão, mas que não haja fricção. Depois, ter algo para recolher a nossa brasa, terem atenção que não seja, muitas vezes há pessoal que coloca a faca e o pó cai em cima da faca, e esse pó é muito frágil e ao cair em cima do metal vai dissipar o calor que tem, e é necessário acumular muito pó para depois ter sucesso. Portanto, tentar que seja algo que seja seco e que não dissipe o calor, tentar evitar não colocar uma folha verde porque tem umidade. Portanto, ter atenção a este material que muitas vezes que a gente não se lembra e que é necessário para termos sucesso logo à primeira. Portanto, outras madeiras que possam ser utilizadas, como eu disse, tudo aqui é pinho, mas pode utilizar salgueiro, pau de pita ou figueira. Estas madeiras encontram em Portugal com bastante facilidade. Noutros países haverá outras, mas aqui em Portugal estas funcionam. Portanto, vamos então passar a uma explicação mais detalhada em relação à base, que depois vamos como é que se faz o buraco e todo este processo que é necessário que se entenda antes de começar a fazer esta técnica. Vamos agora falar de um componente importante desta técnica, que é a base. Bom, temos de ter atenção uma das coisas que é a grossura da base, que deve ser entre 2 a 2,5 cm. Porquê a questão da altura? Porque quando nós estivermos a fazer fricção, para gerarmos então o pó que vai gerar a nossa brasa, esse pó vai ter que viajar desde esta concavidade até onde nós vamos recolher, ok? Daqui até aqui. Pronto, se for muito alta, o pó vai ter que navegar, vai ter que atravessar uma maior distância, ou seja, que ele vai, nesse processo, vai arrefecendo pelo caminho, e é necessário acumular muito pó para gerar a nossa brasa. E para gerar esse pó, para criar esse pó, é com o nosso esforço de andar para a frente e para trás com o arco, onde que nos vamos cansar muito mais. Portanto, e se for muito baixa, muito fina, nós não vamos conseguir acumular pó suficiente para gerar a nossa brasa. Outra coisa também importante, porque quando nós começamos a fazer a nossa marcação, ok, depois temos que fazer aqui um entalhe para então recolhermos a nossa brasa. É necessário que isto tenha uma largura suficiente para nós conseguirmos acumular pó suficiente. Se for muito fina, como é neste caso, nós não vamos conseguir acumular pó suficiente para gerar a nossa brasa. Portanto, temos que ter em atenção a largura deste entalhe, que deve vir mais ou menos do centro da concavidade, da marcação. Eu vou mostrar aqui.
deverá vir desde o centro para fora, ok? E temos então aqui, e depois vamos fazer também o entalhe desta forma, pronto, de forma que depois fique assim. Então vamos passar à fase seguinte, que vamos explicar como é que se faz esta marcação e depois avançar para os próximos passos. Vamos então agora falar de como é que vamos preparar a tábua para iniciar o processo. Pronto, nós vamos perceber qual é a posição em que a broca tem que ficar em relação à tábua, ou seja, ela tem que ficar quase no limite da tábua. Depois, com a faca de mato, criamos então uma concavidade para quando a broca estiver a rodar não começar a saltar, e depois vamos fazer inicialmente uma primeira marcação, que vai ficar assim um queimado, que depois então temos que fazer este entalhe para então irmos à fase final, que é a fase de então fazer a nossa brasa. Ok? Outra coisa que também é importante terem atenção é que com várias tentativas a broca na parte de baixo vai ficar vidrada, ela vai ficar carbonizada até um ponto que parece um vidro, fica brilhante. Então aí, nessas tentativas, nós temos que retirar essa parte de vidrada, porque ela vai deixar de fazer atrito, fica tão lustrosa que deixa de fazer atrito. Muitas vezes isto acontece a meio de uma tentativa que a gente esteja a fazer, e quando isso acontece, ela dá um guinchozinho a friccionar na tábua. E para nós não pararmos e não perdermos aquela oportunidade, temos de apertar com mais força, criar mais pressão entre a broca e a tábua, para ela parar de fazer esse guincho, e então conseguimos acabar com sucesso essa tentativa. Senão vamos mesmo ter que parar e retirar o carbonizado da nossa broca, ok? Terem atenção, quando nós vamos fazer este processo, que qualquer tipo de umidade pode fazer com que a nossa tentativa não tenha sucesso. Portanto, nós temos de ter a noção que o chão não deve estar molhado, ok? Que as nossas botas, porque vamos pôr o pé em cima da tábua, tentar que essa umidade não passe para a tábua, e como disse, depois para recolhermos a nossa brasa, termos algo que não seja úmido ou que não seja metálico, para não fazer uma dissipação do calor. Portanto, neste caso é um pedaço de couro que não é condutor. Portanto, outra coisa também que é importante é a altura da nossa broca. E porquê a importância da altura da nossa broca? É que nós vamos fazer com o arco um movimento assim, ou seja, a broca vai sofrer uma força a andar de um lado para o outro. Nós vamos ter que fazer pressão de cima para baixo. Portanto, há aqui várias forças que fazem com que a broca possa sair do sítio. Portanto, há quem use a estratégia de colocar a bota o mais perto da broca, para quando estivermos a fazer um movimento com o arco, haver aqui um ponto de apoio, e depois a nossa mão encostar na nossa canela, e quando estivermos a agarrar o soquete, a termos este ponto de apoio, aqui, ok? Portanto, se a broca for muito baixa, eu não vou conseguir ter apoio na canela. Se for muito alta, vai ser muito difícil conseguir manter o equilíbrio. O ponto ideal é que a broca fique a meio da minha canela, para então eu conseguir ter todo o apoio para que a broca não saia do sítio. Portanto, vou então dar uma volta, ok? A tensão que é feita tem que ser o máximo possível para que a espia obrigue a broca a andar à roda. Eu neste momento só vou fazer uma marca. Outra coisa, agarrar no arco
o mais na ponta possível e, se for possível, ter o polegar em cima da espia, porque quando nós estamos a fazer estas tentativas, o que vai acontecer é que a espia vai começar a laçar, e para nós não perdermos a oportunidade, se tivermos aqui o polegar, nós podemos criar pressão para que crie mais tensão na espia. Todos estes passos são importantes, porque quando eu faço uma tentativa vou começar a cansar os meus braços. Portanto, se eu reduzir o número de tentativas e ter atenção a tudo isto antes de começar, vou ter mais sucesso e vou-me cansar menos. Portanto, vou agora só fazer uma marca, não é preciso ir com muita força, é só manter um ritmo, manter o arco paralelo ao chão, de forma, porque se eu baixar a ponta do arco, a minha espia vai andar para cima e para baixo. Portanto, neste momento eu já fiz uma marca, portanto eu aqui iria então fazer o V, como fiz aqui, para depois recolher a minha brasa, ok? Pronto, eu aqui já tenho este V feito, vou então passar aqui a esta fase e vou então fazer o processo de princípio ao fim. Portanto, colocar aqui. Ok. Prender bem a tábua. Se a broca ficar da parte de dentro ou da parte de fora é indiferente, é como vos der mais jeito. Ok, portanto nós começamos devagar, ok? O importante é fazer força de cima para baixo e isto há de começar a fazer fumo. Vocês podem ver que se está a acumular em baixo o pó, ok? E quando eu começar a fazer bastante fumo, então eu vou acelerar para gerar mais calor. Agora temos de ter calma, bater para descolar, pôr o máximo de pó no monte. Não é preciso ir a correr, colocar no nosso ninho. Nós temos de garantir que ele está a fumegar. Enquanto ele estiver a fumegar, ele vai criar a brasa, e é essa brasa que vai funcionar como aglutinador do pó. Ou seja, só quando isto começar a ficar com o vermelho da brasa é que nós então iremos poder passar. Consegue-se ver aqui a brasa? E agora vamos colocar no nosso ninho, sem qualquer pressa. Ok, abanar para sair a umidade e já está.